Fala pessoal, eu sou o Edson e esse é o canal Trading e Valor. Bom, vocês que me acompanham já perceberam que o foco agora do canal é falar de long and short, né? E eu tô esses 2 anos de canal praticamente, né? Eu tô focando nisso, mas eu faço outros tipos de operação e sempre tô de olho, né? Em maneiras de ganhar alfa do mercado, como se diz, né? E eu quero compartilhar agora com vocês uma operação que não é algo que eu faço. Eu já pensei em fazer algumas vezes, mas não é algo que eu faça com frequência, tá? Eu acho que eu já fiz vez ou outra há um bom tempo atrás, e agora eu quero ver se eu deixo isso mais sistematizado, né? Para ver como funciona. Eu entrei numa operação que é essa que está aí na thumb do vídeo e no título, e eu quero falar aqui com vocês o que eu espero dela e ouvir também de vocês, né? Para ver o que vocês acham, prós, contras. Então escrevam aí embaixo. E a operação é o seguinte: eu fiz, deixa eu até colocar aqui que está aqui no MetaTrader. Então a operação é uma compra de CCRO, uma venda do futuro de CCRO e uma venda de opção vem de uma ATM de CCRO, né? Então essa é a operação. Eu tô, cadê? Eu acho que eu tô aqui no, fica mais fácil, né? De mostrar. Então eu comprei, desculpa, a CCRO. Esse aqui é um futuro, esse código estranho aqui é um futuro de CCRO com vencimento agora em setembro. O vencimento do futuro de ação é no mesmo dia do vencimento de opção, ou seja, na terceira sexta-feira. Então eles vão vencer juntos. E a venda da opção, né? O que eu quero com isso, né? Por que eu vendi? Por que eu montei essa estrutura? Bom, em primeiro lugar, Ibov está, né, numa posição interessante aqui, um topo anterior, veio de uma alta bem prolongada, né, seguida, e é esperado uma consolidação ou até uma pequena queda nessa região. Tá? Então, por isso, meu viés é ou de consolidar isso aqui, ou um pouco baixista, talvez até a média de 200. Então, nesse cenário de lateralização ou pequena queda, que eu estou esperando, né, pode não ocorrer, a gente não sabe, eu busquei alguma operação que me favorecesse disso. Então, venda de opção, a gente sabe que é algo que se favorece de um cenário assim, né? Se eu vender uma opção e for chegando o vencimento e nada acontecer no preço aqui, ela vai perdendo teta, vai perdendo valor. Então, uma posição vendida em opção se beneficia desse cenário, tá? E de queda, então, não precisa falar que aí o valor da opção é uma opção de compra, né? O valor da opção de compra, caso fique abaixo do meu strike, então ela vai perdendo valor, tá? E chega a próximo de zero no exercício, tá? Então, nesse cenário, eu montei a operação. Mas o que acontece, né? Quem faz venda coberta sabe, né? Se eu compro uma opção e vendo, se eu compro uma ação e vendo a opção e a ação sobe, eu travei o meu lucro lá, né? Então, muita gente faz esse tipo de operação para obter a taxa, né? Então, busca um cenário altista, né? O meu cenário não é altista, é ficar como está ou eventual queda. Então, se o papel cair, o que acontece? Eu perco dinheiro, né? Porque a minha venda da opção, ela me protege até um certo ponto, né? Porque eu ganhei e recebi dinheiro para aquela venda. Porém, se o papel continuar caindo mais, eu perco dinheiro. É prejuízo. Tá? Então, se eu só comprasse o papel e vendesse a opção, se o papel desvalorizasse, eu perderia dinheiro. Não é. Então, como o meu viés é baixista, o que eu fiz? Eu juntei aqui. Não é esse, é isso aqui. Eu
coloquei, então aqui esse é o cenário de venda coberta, né? Que seria vender a opção e comprar o papel, tá? Então isso aqui é um cenário também estável ou alta, né? Eu estou com um cenário estável ou baixa de viés. E por isso, eu coloquei uma outra parte aqui na estrutura, uma perna do futuro da ação. O que é isso aqui? Qual é o objetivo de colocar isso aqui? O objetivo de eu colocar isso aqui é fazer um hedge de CCR. É fazer um hedge, ser um hedge disso aqui. Para quê? Para que esta estrutura aqui de cima está redeada e eu só perder valor da minha opção. Então eu protejo para uma eventual queda enquanto a opção desgasta. Tá? Essa foi a ideia. E, óbvio, não é uma operação perfeita. O que acontece? O cenário de operação subir aqui não é favorável. Da ação subir não é favorável para mim. Né? Caso a ação suba, o que acontece? Eu passo a linha do meu strike na opção e travo, né? Eu travo o meu valor da opção lá. Então esse hedge só funciona até o strike, né? Isso no exercício, né? Na data de exercício, no vencimento da minha opção. Então, num cenário de alta, isso é ruim para mim, né? Eu fiz, o que eu fiz aqui? Só antes de falar, não é muito conhecido futuro de ação, né? Eu acho que pouca gente conhece. É um papel que já tem, é um derivativo, na verdade, né? Que já tem, deve ter mais de 2 anos, talvez. Acho que tem mais de 2 anos. E ele tem pouca liquidez, tem baixa liquidez. Então, as ações com futuro são essas aqui. São 12 atualmente. E os futuros de ações, eu sempre listo aqui no meu Profit, né? Eles têm código de vencimento. A nomenclatura deles parece com o futuro, mas eles têm outro. Quer ver que CEMIG, por exemplo, tem um A. Cadê? Não, o Ziminas tem um A. O Zima V39, né? Tem um. Opa, isso aqui não é futuro. Peguei coisa errada aqui. Mas tem papel que tem A ou U, ou O, desculpa. Então tem a nomenclatura meio diferente. Eu sempre copio aqui dos meus, mas dá uma olhada no site da B3, vocês vão achar a nomenclatura correta, tá? Então, eu peguei aqui alguns exemplos, eu acompanho os futuros, e são esses 12 papéis, tá? Que estão aqui, ó. Esses 12 papéis. Tem até liquidez, Vale Petro, acho que tem bastante. Aqui ele não vai mostrar aqui, vai. Aqui, ó. Tá vendo, ó? Número de negócios. Em Vale tem bastante, ó. 2.000. Esse mês de setembro, mês de outubro de Vale tem 500. Eu deixo 2 meses aqui. Então, é isso. É o futuro da ação. E como todo futuro, ele tem o seu juro embutido, né? Se a gente colocar aqui o valor, deixa eu colocar aqui pelo MetaTrader, ó, o valor que eu paguei, que eu vendi o futuro de CCR foi 14, e no mesmo momento lá que eu comprei a ação estava 13,92. Ele embute um jurozinho, né? Tanto que o spread aqui, cadê o spread? Estou olhando agora um pouco, CCRO, aqui long short. Tem um spread aqui, está em torno de 9 o equilíbrio, né? Isso aqui é spread entre o papel e o futuro, né? A gente pode ver que ele fica oscilando, ó, tá vendo? Ele oscila aqui em torno da média, e a tendência também no vencimento é eles ficarem próximos, como acontece com o IBOV e o índice futuro, né? Eles ficam próximos. Mas enfim, a ideia foi essa, é fazer um hedge entre o papel e o futuro, para que a opção vendida, cadê aqui? Que a opção vendida, ela possa se desgastar, né? Então, para a CCR, o que aconteceu? Nesse dia que eu fiz a venda, ela até foi contra. Eu conseguiria ter, até pegou uns valores maiores, né? Acho que ele chegou a 55, ó, isso aí.
no dia 25, eu fiz a venda no dia 24, no dia 25, perdão, no dia 25 ela chegou a 55 centavos, né? Eu vendi a 38. Então ainda foi um pouco contra e voltou. E aí, tanto, mesmo quando ela estava nesse cenário aqui de alta, né? Então, eu sempre estava ganhando. No cenário de alta eu estava ao contrário que aqui, né? Que agora caiu. Mas eu estava ganhando no papel e perdendo no futuro. De modo que mais ou menos se compensa, né? Aqui, ó, por exemplo, tá dando uma diferença de R$4, né? Então, eu tô perdendo no papel R$26, só que no futuro eu tô ganhando 22. Então isso aqui tende a se compensar. E a opção já se desvalorizou, né? Eu vendi a 38, tá 31, então eu ganhei 14. No todo, né? No saldo, a operação está positiva em R$10. Então essa é a ideia com essa operação. É se proteger, né? Fazer um hedge do papel com o futuro, um comprado e um vendido, e vender opção. Né? Eu não estou descoberto, não é uma venda descoberta. Se der algum pipoco no meu em CCRO, eu tenho o papel para entregar, né? Porém, o que acontece? Eu estou vendido 2 vezes, né? A minha operação aqui, ela tá vendida no futuro e na opção. Então, caso isso suba, o que eu posso fazer? Eu posso manter esse par aqui, né? Se subir, por quê? Porque eu vou ser exercido aqui. Ou se não, eu posso pegar e simplesmente fechar essa minha operação aqui da opção também e essas duas, né? Então, de qualquer maneira, como eu tô duplo vendido aqui, eu terei prejuízo se o papel subir. Diferentemente, se fosse uma venda coberta, eu não teria prejuízo, né? Então, o viés dessa operação é baixista, né? Ou é estabilidade. Então é isso, eu vou estudando aqui, acompanhar essa operação, fiz com volume pequeno, né, para acompanhar mesmo. Eu gostei dela quando foi contra, porque mesmo contra esse aqui, o hedge do futuro com o papel, sempre ficou mais ou menos no 0 a 0, né? E quando caiu também ficou no 0 a 0, ou seja, manteve a minha ideia original, que é ser um hedge para o papel, e enquanto a opção se desgasta, tá? Então, pessoal, é uma operação diferente, né? E vamos ver como ela se comporta, né? Se meu viés baixista para o Ibov se confirma, ou pequena lateralização, enquanto a opção perde valor e eu ganho com isso, que eu estou vendido, tá? Então, eu gostaria até de ouvir de vocês o que vocês acham dessa operação. Comentem aí embaixo se vocês fazem, se já viram em algum lugar. Eu não vi em nenhum lugar, para ser sincero, eu não peguei essa ideia de outra pessoa. Eu vi que era uma coisa que dava para fazer. Eu até fiz alguns posts no Twitter, perguntei, né, para alguns influenciadores que trabalham com opção, né? Alguns não me responderam. Quem foi? O Zé lá do Clube do Pai Rico, me respondeu, disse que não via nenhuma vantagem na operação, mas foi isso. Então não vi de ninguém. Eu achei interessante fazer o hedge entre papel e futuro e perder valor na opção, tá? Mas digam aí o que vocês acham dessa operação. E eu quando fui fazer, eu ia, cadê o futuro? Vamos ver os papéis, né? Ações com futuro. Tinha CEMIG, eu escolhi entre algumas, mas acabei não escolhendo a melhor, né? Porque tinha CEMIG, caiu bem, ó. CEMIG teria dado. Quem mais? Acho que Pecar tá em uma posição de montar. Não sei se eu vou montar. Tem uma regiãozinha que tá interessante aqui, que eu gosto, né? Quando tem briga. Tá quase chegando, ó. Uma regiãozinha que foi fundo. Sentiu aqui uma resistência.
tá próxima a Bollinger, próxima à média de 200. Talvez eu monte também uma, tá de um período 5 candles de alta, então talvez Pão de Açúcar também, que tem futuro. Hipermarcas já caiu um pouquinho, mas também está interessante. Então talvez eu monte até outra para acompanhar, tá? Que eu acho que é interessante quando você monta, mesmo com tamanho pequeno. Eu normalmente opero pequeno, né? Não opero grande. Mas é interessante que você pelo menos, né, acompanha, se força a acompanhar, ver o que acontece, né? Para ver como está o andamento. Então é bastante interessante. Então a ideia é essa, tá? Então espero que tenha pelo menos mostrado outras possibilidades e também colocado aí uma outra opção, né, de ativo, de derivativo no caso, que o futuro da ação, para muita gente, quer dizer, talvez muita gente não conheça, né, esse tipo de derivativo, tá certo? Então é isso, pessoal. Então, se curtiram o vídeo, dê seu like. Gostaria de ouvir comentários de vocês sobre essa operação, tá? E se gostaram, se inscrevam, dê seu like, ajudem a compartilhar o conteúdo do canal, tá certo? Até um próximo vídeo. Tchau, tchau.